Fala, turma, beleza? Começando o nosso sexto programa do Ligando os Pontos. E eu estou de novo aqui com o Zé Maria. O nosso convidado de hoje é o Marzinho. E o programa hoje está polêmico, está quente. Nós vamos falar de assédio sexual na Prefeitura de Viçosa, as ações lá no Parque do Cristo, ataque de cães aí na cidade que está deixando todo mundo com medo. Umas noções de direito que vão ser ensinadas agora nas escolas municipais de Viçosa e as eleições para o novo presidente da Câmara Municipal, além de um bate-papo tranquilo e gostoso com o Marzinho, que ele vai contar para nós tudo sobre um projeto maravilhoso que ele coordena, que ele faz, que ele, com muita luta, ele toca aqui em Viçosa, que é o programa Passos. Mas vamos lá, vamos começar aqui então. Zé Maria, bom dia. Bom dia, Fabão. Bom dia, Marzinho. Beleza, meu irmão? Vamos hoje aqui, se Deus quiser, bater um papo muito legal. Tamo junto, meu irmão. Vamos sim. Grande abraço. É isso aí, Marzinho, bom dia. Seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado. É um prazer estar aqui no programa seu, né? Acho que o Marzinho travou. Deus abençoar. Vai ser muito bom aqui estar junto com você, com todos, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, Fábio. Maravilha, vamos lá. O Marzinho é um amigo meu já antigo aqui de Viçosa. A gente fazia uns trabalhos Eu reformava algumas cadeiras de roda, de banho principalmente, quando o Marzinho me pedia. E por isso que nós acabamos ficando amigos. E somos até hoje ainda, sempre a gente troca ideia com relação a essas coisas, né, Marzinho? Graças a Deus, Fábio. Pois é, mas vamos lá, vamos puxar para o nosso primeiro assunto, que aqui não tem enrolação, não tem blá blá blá, não tem nada. Primeiro assunto, assédio sexual na Prefeitura de Viçosa. Durante uma audiência da CPI da rodoviária, a ex-funcionária exonerada Crislene Ferreira denunciou que foi assediada moral e sexualmente dentro da prefeitura. Disse ainda que outras mulheres também são assediadas e não denunciam, por medo de retaliação ou mesmo perda do cargo. Segundo o texto do Folha da Mata, o vereador Marcos Fialho disse na reunião da Câmara desta semana que este fato não é um caso isolado e ainda, segundo o vereador, estes fatos ocorrem de forma sistemática dentro da Prefeitura e são de conhecimento da Procuradoria do município e do próprio prefeito. Eu acho que nem corrupção é uma denúncia tão grave quanto essa. Se falando que o pessoal já tem conhecimento e não tomou providência, como é que será que é isso? Eu vou começar com o Zé Maria. Zé Maria, você está lá dentro, você já ouviu essas histórias aí? Como é que é? É verdade isso? Procede, não procede? Fábio, é o seguinte, cara, você sabe contigo, eu estou dentro da prefeitura há 18 anos, né? Vou ser muito sincero contigo, cara, nunca ouvi, não, tá? É impossível de ter acontecido? Não, de jeito nenhum. Eu acho que pode sim acontecer, acho que não duvido da denúncia da ex-servidora aí, né? Mas, por um caso e para o outro, cara, já existe legislação, né? Já existe nos dois casos, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, são crimes. Então, eu acho que se ela denunciou a Procuradoria do município, por exemplo, e não houve nenhuma apuração com relação a isso, já é o terceiro crime, né? Então, eu acho que deveria, para qualquer pessoa, seja ela servidora ou não, né, que se sentir assediada nesses dois casos, por exemplo,
ela já tem que sair daquele momento ali, ou, aliás, naquele momento já deve chamar a polícia. Naquele momento já deve chamar a polícia, tomar as providências, independente de ser servidor ou não. Mas sendo servidor, eu acho que contratado, efetivo, a vantagem de ser efetivo é essa, né? Eu, como funcionário efetivo, eu tenho a total segurança de relatar coisas, de relatar fatos, de denunciar fatos que eu achar necessário. Já os servidores contratados, muitas das vezes, ficam com receio, né, de tomar alguma providência e ser demitido. Mas eu acho, cara, que tão importante quanto a manutenção de um emprego, de um trabalho, né, cara, é a dignidade. Né? E a pessoa se a pessoa foi ferida na sua dignidade, ela tem mais é que denunciar mesmo. E aí agora o que tem que ser levantado aí, se esse caso específico da rodoviária, já houve a denúncia no Ministério Público, se houve, por que nenhuma situação foi tomada, né? Só um último detalhe aqui. A melhor defesa é o ataque, né? E nesse caso aí da servidora, ela está falando agora, né, cara? Isso está vindo a público agora. Isso deveria ter vindo a público na época que ela sofreu o assédio. Uma situação complicadíssima, cara. Eu acho. Eu compartilho a opinião com você, cara. Sua. Tem que. Aconteceu, tem que falar na mesma hora. Não tem esse negócio, não, ué. E agora cabe a ela o ônus da prova, né? Se ela falou, ela vai ter que mostrar aí, vai ter que provar isso, senão ainda vai ter mais, afinal das contas, ela vai ter mais problema ainda. A grande dificuldade de se denunciar esse tipo de coisa é justamente essa, é a pessoa fazer a denúncia e apresentar a prova. Por isso que muitas vezes as pessoas não denunciam, porque tem dificuldade em provar. E a legislação nossa, você tem que apresentar uma prova que realmente mostre que aquilo aconteceu. Se você só falar, você só cria barulho e você ainda corre o risco de ser processado depois por calúnia e difamação, se você não provar que aquela pessoa te assediou. É complicadíssimo. Marzinho, sua opinião para nós aí, por gentileza. Momento com que o Zé Maria falou, né? No meu caso também, eu sou funcionário, né? Contratado, estou em cargo comissionado, mas eu acho que isso aí é uma falta de respeito, né? No caso, é uma situação que não pode acontecer no ambiente de trabalho, né? Isso até porque desestrutura também tanto a pessoa, né, que é assediada, como cria muito complicado no ambiente de trabalho, e que isso muitas vezes atrapalha principalmente aquele clima pesado ali no ambiente de trabalho, né? E o nosso público-alvo, né, logicamente, a gente tem que focar muito nele, além de ser uma situação que é sem comentário, que não pode acontecer. Eu penso assim, não pode, tem que ter o respeito. Então, onde não há o respeito, nesse sentido é complicado, né? Entendi. Pois é, uma situação complicadíssima. E eu acho que mais ainda para quem como no seu caso, por exemplo, é contratado, né? Ninguém nunca te assediou lá, não, Marcos? Cargo comissionado. Não. Nunca passou por isso? Nunca passei por isso, não. Zé Maria, você nunca sofreu assédio sexual, não? Não, eu não tô com essa bola toda. Não tá, não? Vai complicado, a gente dá risada, mas é uma situação complicada. Eu espero que isso se resolva. Eu espero que o pessoal realmente coloque isso aí em pratos limpos e culpe. E se tiver alguém que viu que isso acontecendo e tinha condição de resolver e não resolveu,
e botou pano quente em cima, acho que precisa ser punido também. Tanto quanto o assediador, eu acho. Ô, Fábio, você tocou num ponto aí, cara, que eu já tinha falado, né? Que a pessoa deve tomar providência no momento que está acontecendo. Eu acho que como é que fala? No momento que está acontecendo as coisas, fica bem mais fácil para você provar, né, cara? Fecha, fulano ali me fez uma proposta indecorosa, né? Chama a polícia na hora. Chama a polícia, faz o boletim de ocorrência, porque pela reação contrária da pessoa que você está acusando, a polícia tem como é que fala? A polícia tem tem uma palavra bonita aí que fala que quando a palavra da polícia tem um valor nessa história. Né? Eu esqueci o nome, tem um termo jurídico aí que eu não lembro agora. O que acontece? No momento que isso aí o processo de andamento e vai parar em juízo, o próprio policial da ocorrência pode se servir de testemunha a seu favor. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que tem que denunciar e na hora que acontece. Na hora que acontece, fazer o boletim de ocorrência. É isso aí. Vamos acompanhar essa história aí. De tempo em tempo a gente vai tocando nesse assunto aqui. Bom, antes da gente tocar para o próximo, eu quero te pedir a gentileza de curtir aí, lembrar de dar um joinha, seguir aí o nosso canal para dar uma força para a gente, divulgar nosso vídeo, mostrar para mais pessoas e tal. Dá essa força aí para a gente. Bom, vamos lá, vamos para o nosso próximo assunto aqui, que são a reforma lá do Parque do Cristo. Então, seguindo, as ações no Parque do Cristo. A Associação Isa Viçosa, que é como se fosse uma ONG, responsável pela reforma do parque, já recebeu cerca de 1,2 milhão de reais para fazer a tal da reforma. O vereador Marcos Fialho pediu há mais de um mês para a associação responsável pelo serviço uma prestação de contas, extratos e notas fiscais dos gastos e ainda não foi atendido. O senhor Braulio Furtado, um dos gestores da associação, disse que ainda não entregou os documentos porque a juntada dessa papelada é um processo demorado. E eles estão, no momento, fazendo plantios de mudas na área do parque, mas que irá entregar os documentos. Bom, eu sou presidente de ONG também. Eu não consigo entender. Antes cabe um adendo aqui. O vereador acionou o Ministério Público porque a associação não lhe entregou os documentos. Mas o Ministério Público falou que legalmente, juridicamente, a associação não precisa entregar esses documentos para o vereador porque não se trata de dinheiro público. É dinheiro de multas que foram aplicadas a empresas privadas e está sob a gestão, acredito que do próprio Ministério Público. Então a ONG entrega esses documentos para o vereador se quiser entregar. Não é obrigado a entregar, não. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, esse Braulio, falar que a juntada dessa papelada é demorada. Eu penso que essa papelada já tinha que ficar organizada, tudo bonitinho, um jeito lá. Se alguém pediu, opa, tá aqui, ó. Você tem a nota fiscal da Copa? Tem, tá aqui, ó. Você tem o contrato que você contratou? Tem, tá aqui, ó. Isso não tem que ser organizado mediante algum pedido. Isso tem que ficar permanentemente organizado dentro do escritório da associação. São os gastos. E o promotor fala que não é dinheiro público, mas sim. Na minha visão, está sendo investido num local público. É dinheiro de multa. Esse dinheiro, na verdade, está na conta do Estado de Minas Gerais. Então, não é dinheiro de empresa privada. Quem determina é o Ministério Público, onde vai ser gasto. Então, um negócio todo embolado aí, nessa história toda aí. Eu vou conversar com o Marzinho. Marzinho, o que você me fala dessa história aí? Você já esteve lá no parque? Você conhece lá?
Não, esse parque que você está falando eu não conheço. Então, mas igual sobre o que você comentou aí sobre a administração, realmente eu concordo com você. Eu falo que eu também sou presidente da APDC, né, da Associação de Pessoas Deficientes Cristãs, e eu falo, a gente tem que ter, né, o controle de documentações, né, em ordem para qualquer momento que a pessoa precisar de querer, né, uma prestação de conta, a gente está apresentando. Eu concordo com você plenamente, que tem que ter uma, né, até porque para dar uma melhor visibilidade, né, ao trabalho da ONG, né. Eu acho que é visibilidade e credibilidade, né? Se você mantém, é a APONE, né, Marzinho, que você é o presidente? É a antiga APONE, né? Imagina assim, hoje ela mudou de nome, mas é o mesmo CNPJ. Essa associação nossa tem mais de 15 anos. Ela iniciou aqui em Viçosa como APONE, né? E hoje, o que acontece? Hoje o nome dela é a APDC, Associação de Pessoas Deficientes Cristãs. Inclusive, essa associação, o passe livre mesmo, a lei de passe livre, ela foi alterada, não sei se vocês lembram do Ademir Natal Leão, que foi o primeiro presidente, quando foi feita a lei do passe livre aqui em Viçosa, a pessoa com deficiência, ela podia usar só 4 vezes por dia. Aí, graças a Deus, uma luta dele, assim, pedindo apoio dos vereadores na época, e com mães de meninos que estudam na PAI, né, conseguiu criar uma modificação na lei. Se vocês entrarem no site da Câmara, você vai ver que a lei do passe livre tem 2 leis. Houve a primeira e houve a segunda modificada, que é a que vigora até hoje. Que hoje a pessoa com deficiência pode assim, andar de lotação tanto o tempo que precisar, quantas vezes necessitar. Mas por isso que eu falo, a associação, ela organizada e lutando por uma causa justa, ela consegue, mas primeiro é o que você falou, a gente tem que lutar para ter uma visibilidade, uma credibilidade do povo, é o que hoje, atualmente, a gente procura fazer com a associação nossa. Entendi. Então, se eu pedir, por exemplo, se eu pedir a documentação da associação sua, nota fiscal, gasto, no outro dia você me entrega, porque está tudo organizado. Sim. Tá vendo? É a isso que eu me refiro. É disso que eu estou falando, Zé Maria. Fala para nós aí, o que você acha dessa história aí? Bom, Fábio, eu me inteirei desse assunto via a reportagem do Folha da Mata. Pelo que eu entendi é o seguinte, houve um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de Viçosa, que seria convocado aí a ISA, né, para gerir uma implementação de mudanças lá e de manejo no Parque do Cristo, né? E a fonte de recursos seriam essas multas aplicadas pelo Ministério Público a entidades, a pessoas. Eu acredito o seguinte, vamos entender a origem do recurso. É público ou não? É público. A partir do momento que foi multada a empresa X, a empresa X tirou o dinheiro de caixa, pagou a multa para o Estado, esse dinheiro é público. Pode não ser municipal, é de cunho estadual, porque quem multou foi o Ministério Público, né? Mas é público sim, então tem que ser prestado conta. Então, continuando na reportagem, parece que o gestor lá, o Braulio, ele disse que iria apresentar os documentos numa audiência pública, na Câmara e tal, e que não houve ele fez essa proposta para o vereador e o vereador não deu a resposta, né? E que diretamente para a Câmara, né, em resposta, uma simples resposta de ofício ao vereador, ele não achava, como é que fala? Necessário, não achava na obrigação. Mas eu acho o seguinte, o vereador é uma autoridade do município, a gente conversa. A verba é pública. Então, cabe ao vereador cobrar e ele ser atendido na necessidade dele.
é uma ONG, né? E as ONGs, hoje em dia, cara, elas são muito visadas por muita coisa que aconteceu de errado em outros locais, né? Então, a pessoa tem que... quem está na gestão de uma ONG, como é o caso do Braulio, no caso, do senhor Braulio, ele tem que estar preparado para esse tipo de argumentação, sim. Pelo que eu entendi da coisa é essa. E agora o Ministério Público falar que ele não tem obrigação, não concordo. Ele tem obrigação, sim. Eu também acho que ele tem obrigação, sim. Cara, é uma coisa mais simples. Se fosse, era só entregar isso. Pediu, toma aqui, ó. Se eu não tem nada para esconder, toma, cara. Toma aqui meu documento. Não tem nada de errado, não. Pode olhar tudo que você quiser. Qualquer pessoa pode olhar. E, na verdade, assim... Qualquer pessoa tem o direito de pedir essa prestação de contas aí. E eu também acho que isso é dinheiro público, sim. Se esse cara tivesse entregue, não teria dado esse bafafá todo. Agora, falar que não vai entregar porque não teve tempo, porque está plantando muda... pelo amor de Deus, gente, o povo, uma ONG tem que ter uma turma que cuida de documento e uma turma que planta muda. A mesma turma que cuida de documento é que planta muda. Esse negócio não está bem explicado, não, viu? Sei lá, Quer falar mais alguma coisa, Zé Maria? Eu ia só relatar o seguinte, cara, que a partir do momento... Não estou levantando, não estou falando que existe idoneidade, não existe idoneidade nessa história. Eu estou falando que... quando ele não responde prontamente numa situação dessa, cara, eles levantam suspeita. Exatamente. O cara pode ser o cara mais honesto, do mundo. Mas se não tiver o mínimo de organização para responder às expectativas que vão ser cobradas, ele pode ter certeza de que em algum momento ele vai ser cobrado disso, ele levanta suspeita contra ele. E é muito chato, né? O cara... Às vezes, com uma bobeira dessa, ele macula o projeto dele. Pois é. Complicadíssimo isso. Bom, mas antes da gente mudar, vamos aí para a lembrancinha, pedir aí para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, deixar o joinha e seguir a gente aí no YouTube. Não esqueçam disso. Vamos para o nosso segundo assunto agora, que vai ser o ataque de cães aí nas ruas de Viçosa, um assunto já recorrente, que todo mundo já está cansado de falar a respeito disso, mas a gente precisa bater nessa tecla e esperar que um dia o prefeito resolva esse problema aí. Vamos lá, vamos para o nosso segundo tema aqui. Ataque de cães. Mais de 60 pessoas foram atendidas nos últimos 3 meses no Hospital São João Batista, mordidas por cães. A média é de 18 pessoas por mês, ou seja, dia sim, dia não, uma pessoa em Viçosa é mordida por um cão de rua. Enquanto isso, mesmo sabendo do problema gravíssimo de saúde pública, a Prefeitura não possui nenhum programa ou medida de recolhimento de animais de pequeno porte. A Sovipa continua sem previsão de entrada em funcionamento, como vimos no programa passado do Ligando os Pontos. Depois eu vou colocar um card, eu não sei qual lado que vai aqui, vocês vão ver aqui a conversa que nós tivemos com a Brenda a respeito disso, e foi uma conversa excelente. A Brenda é uma pessoa que me surpreendeu muito sobre o conhecimento que ela tem em cima desse tipo nesse tema, e nós falamos lá da Sovipa, que fizeram prédio, mas ainda não instalaram luz, não compraram os móveis, não compraram equipamento, não definiram se a contratação vai ser de terceirizados ou de concursados. Enquanto isso, continua essa cachorrada na rua aí que o povo abandona. Na maior cara de pau do mundo, arruma o cachorro, porque tá sozinho, que não sei o que, com uns 2 meses enjoo do cachorro, vai lá e solta o cachorro na rua. Isso é uma falta de vergonha na cara, começa por aí. Uma falta de amor pelos animais, porque você abandonar um animal, a pessoa que abandona um animal na rua não tem coração, não. Não tem coração. A pessoa que abandona o animal não tem coração.
E a prefeitura nesse marasmo aí que não faz nada, não recolhe animal, faz de conta, olha assim, olhando para cima, vira por lado, faz de conta que nada está acontecendo e o povo está aí tomando mudinha de cachorro dia sim, dia não. Complicadíssima essa situação e não é de hoje isso. Eu falo para você, tem hora que eu perco até a estribeira com as coisas dessas, é fácil de resolver. Ai, Marzinho, me fala aí, o que você pensa dessa história aí? Você ainda tem, você é cadeirante, né, Marzinho? Esse tipo de coisa influencia quem é cadeirante, quando andar na rua e tal? Sim. Inclusive, eu questionei essa situação numa reunião. Eu participo do Conselho Municipal de Saúde e eu participei, inclusive, da reunião que foi aprovado o recurso para a Sovipa, na época, né? Eu fui um dos que questionei, votei não a favor, porque é o seguinte, eu até levantei uma questão que eu já vivenciei isso daí e me preocupa como coordenador de inclusão social. Imagina o seguinte, beleza, o setor ele incentiva as pessoas com deficiência a circular mais na cidade, interagir, lógico, em todos os aspectos. Eu mesmo já quase fui mordido umas 3 vezes por cadeirante. E a pessoa com deficiência não é só o cadeirante, não. É o cego, é o baixa mobilidade. Ele fica numa situação de vulnerabilidade numa situação dessa, entendeu? Eu quase já fui mordido umas 2 vezes, entendeu? Aí é uma questão que eu levantei isso lá. E mesmo se o recurso foi aprovado, provavelmente deve ter entrado, porque se foi aprovado isso há meses atrás. Por que não está sendo? Eu não sabia que não está sendo tomada nenhuma providência. Que isso é errado. E impacta negativamente, não só para um cadeirante, mas para o idoso também, que não tem defesa, que é fácil morder ele também. Talvez, se vocês analisarem as pessoas que estão entrando nos casos tipo assim, estão sendo hospitalizadas, muitas delas é pessoa com baixa mobilidade, que não consegue uma defesa, não consegue correr de um cachorro. Isso é errado. Eu penso assim, desde aquela época, a minha pensamento é assim, ou se toma essa providência agora, ou a Sovipa começa já a resolver essa situação, ou põe na mão de outro para resolver. Existe uma questão no Ministério Público que cobrou, tipo assim, que faz com que esse recurso caia para uma associação, é como uma terceirização. A associação pega esse compromisso, mas se pega, já tem que resolver. Você concorda comigo? Entendi. Eu acho que essa questão do cego aí, Marzinho, é complicadíssimo, principalmente, hein? Porque o cego usa o bastão, né? Usa aquele bastão, quando veja... O animal já está atacando. Fura, aperta o cachorro lá, o cachorro é irracional, a reação do cachorro é morder a pessoa. Aí eu falo assim, para preservar a mobilidade do cidadão com deficiência, ou baixa mobilidade, ou idoso, né? Que é a pessoa que está na situação de vulnerabilidade, que talvez uma pessoa de média idade, ela corre, ela sobe um degrau, agora a pessoa com a baixa mobilidade, algum tipo de deficiência, ela não consegue correr. Então, muitos desses ataques, provavelmente, são situações de pessoas assim. E onde que está a providência? Eu levantei isso, mas o seu recurso foi para a associação. Eu não sabia que ela não está tomando uma providência. A castração está sendo feita. Castrar animal está sendo castrado. Agora, e as situações de coleta de animais? É para ser coletado, não pode deixar de jeitar, não. Complicadíssimo isso, viu? Ô, Zé Maria, eu sei que você é um atleta aí, corredor, pedala para danar. Você já passou a pita? Faz aquele Ironman lá, triatleta, aquele negócio todo. Sim. Já passou a pita aí com esse negócio de cachorro? O que você acha dessa bagunça aí? Ô, Fábio, apesar de eu ser uma delícia, cara, até aqui eu nunca tive problema com o cachorro, não. Muito pelo contrário, né? Gosto muito dos bichinhos, mas esse é um problema seríssimo na cidade, cara, seríssimo. Há uns dias atrás eu ouvi de um conhecido meu justamente o contrário, que Viçosa tinha diminuído a quantidade de cães na rua, né? E eu vou ser sincero contigo, não tinha reparado isso não, né?
Porque a gente vê muito animal solto na universidade, dentro da universidade. Ali perto do panorama, sempre tem 2, 3 cachorrinhos ali que são tratados pelos comerciantes ali da região e tal. Mas isso isso é um problema, assim, que tem que ficar bem atento, porque por mais que esses cachorros sejam tratados, estejam ali livres no passeio ali, tudo, é o que o Fábio falou, são animais irracionais, né, que você nunca sabe qual o momento que ele pode dar louca lá e sair mordendo os outros, né? E tem um outro lado da história também, essa questão aí, Mazinho, a verba veio, né? Foi implementado, pelo que a Brenda nos falou, o seguinte, foi implementada a construção lá do centro de zoonoses, mas que estava faltando por processos administrativos ainda, né? A parte de compra, de licitação, de compra de material, dessas coisas, de estruturação. O prédio está pronto, mas falta a estruturação e também a definição de quem vai trabalhar lá. Vai ser contratado? Vai ser servidor? Pensa comigo uma coisa. José Maria, pensa comigo uma coisa. Qual mês que nós estamos? Dezembro. O que foi feito no ano de 2022? Praticamente nada nesse sentido. Não, pois é. Que caiu o recurso e o que foi feito para esse ano? Agora, ano que vem outro. E a questão... Ou seja, a população esse ano não teve apoio nesse sentido e está aí a prova, aí, as pessoas sendo mordidas. Então, quer dizer, no final da conclusão do fato, não se resolveu a situação. Sim, claro. Não, o que houve, a que a gente debateu no dia, Mazinho, foi uma coisa que foi levantada, é o seguinte, todo serviço público, né, toda a estruturação do serviço público, ela é muito burocrática. O que eu levantei no dia foi o seguinte, que deveria ter havido, paralelo à licitação de construção do centro de zoonose, deveria ter tido um projeto de estruturação de licitação da compra do material que vai ser usado lá, né? Como se fosse um plano A e um plano B. Exatamente. As coisas andarem juntas. Para não inaugurar uma obra, por exemplo, sem ter como implementar a ação dentro da obra, né? Foi isso que foi levantado no dia. Aí, esse aí é um erro gravíssimo mesmo. A questão que o Fábio falou aí, das mordidas, né? Se você levantou um detalhe aí, Mazinho, que eu nunca tinha pensado, cara, é a questão dos cegos, por exemplo, né? Eu vou mais além. Fábio levantou a história de uma pessoa com a bengala de mobilidade lá do cego, ela esbarrar no cachorro e o cachorro atacar. Tudo bem. Mas independente disso, se o cachorro der a louca, vou morder aquele ceguinho, ele vai descer. Como é que a pessoa vai se defender? E não é só o cego. Olha, por exemplo, você sabia que a pessoa com baixa mobilidade, você vai nos direitos para a pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo. Das pessoas que eu tenho de relação de pessoas com deficiência aqui em Viçosa, que chega a ser de mais de 2.000 pessoas, que eu coletei dados, quer ver? Em torno de mais de 35% são acima de 45, 50, 60 anos, ou seja, adquiriu a deficiência ao longo da vida. Então, vamos falar a baixa mobilidade. Então, pessoas com deficiência aqui em Viçosa tem mais de 1.000 com deficiência física, vamos dizer assim, no caso, não a visual, não a auditiva, então, e a maioria baixa mobilidade. Sim. Entendeu? Então, aí junta tudo, o idoso, que a maioria dos idosos não consegue andar rápido, e a maioria que são esses mais afetados e mais perigosos de ser. Né? É lógico que o cego tem esse detalhe, mas essas pessoas, idosos, mesmo que não se consideram deficientes, ele está deficiente devido a uma sequela de uma artrose, uma artrite, e ele é vulnerável a situações como essa. Então a gente tem que pensar nessas pessoas também. Sem dúvida. Mas situação complicada, e o pessoal não está nem aí para isso, e o pau está quebrando, e cachorro está mordendo o povo. Eu vi uma foto aí no WhatsApp, que eu assustei. O pé da moça com um corte, que eu vou falar para você, eu não tenho muita noção disso, mas dá pelo menos uns 15... Está no jornal.
Tá no jornal. Tá no jornal, foi da não, mas chegou para mim no dia. No dia que essa moça tomou essa mordida, chegou para mim essa foto. Essa moça vai dar fácil ali uns 15 pontos ali naquele corte dela lá. Você tá doido, rapaz. Tomara que a prefeitura aí dê um jeito aí e resolva esse problema. Crie, honra aí um pouco o cargo aí e resolva esse problema, porque já passou da hora de resolver isso. E as pessoas também param de abandonar cachorro na rua, né? Se você é um irresponsável e não tem condição de cuidar do animal, então não adota o tal do animal carambola. Que falta de noção, de cidadania, de tudo quanto há nessa história aí. Bom, mas vamos lá, vamos para o nosso próximo assunto aqui. Bora. Que uma vereadora propôs aí o ensino de direito nas escolas municipais. Vamos falar disso aí no nosso próximo vídeo. Noções de direito serão ensinadas nas escolas municipais. Segundo o projeto de lei da vereadora Vanja, os temas ensinados serão os mais básicos, como direitos e garantias fundamentais e os princípios da República. Apenas os vereadores do PT votaram contra o projeto de lei. O vereador do PCdoB de Viçosa e todos os outros votaram a favor. Bom, eu vejo esse treco aí. Antes de eu deixar meu comentário, vamos lembrar a turma aí de deixar o joinha aí para nós e curtir o nosso canal, dar essa força aí pra gente, que nos incentiva a manter esse negócio aqui funcionando. Eu acho isso uma baita faca de dois gumes, porque isso aqui, em mãos erradas, vai servir para doutrinar a criança. Eu acho que não é por aí o caminho, não. Sei lá, eu tenho minha dúvida. Concordo com você. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Esse tipo de coisa, em mãos erradas, vai servir para doutrinar a criança e ensinar bobagem, besteira para a criança, que ela vai levar para o resto da vida. Tem coisas que eu aprendi quando era criança na escola e levo a ideia, e tenho a ideia comigo até hoje. Então, isso é complicadíssimo. Mas, por outro lado, eu li aqui que os vereadores do PT votaram contra. Então, isso para mim já é um ponto positivo. Se o PT é contra, é porque a coisa... Eu sou a favor. Eu sou a favor. Se o PT é contra, eu sou a favor. Então, tomara que isso funcione realmente e ensine, por exemplo, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir. Se tiver direito à propriedade ensinado nas escolas, a gente não teria invasão que nós tivemos na zona rural de Viçosa. Se tiver direito de ir e vir ensinado para as crianças, elas não vão fazer aquela manifestação lá regada a maconha e cabelo azul e sovaco cabeludo, esse tipo de coisa que mais em Viçosa. Tomara que realmente isso dê certo. Zé Maria, eu vou começar com você agora dessa vez. Sua opinião aí a respeito do negócio. Você também vai contra o PT, né? Lógico, evidente. Ô Fábio, nós conversamos sobre isso, eu e um colega meu de serviço, ontem de manhã, lá no meu serviço. Ele falou, você viu que passou na Câmara um projeto de lei para ensinar direito nas escolas públicas? Eu falei, seu bicho, é louvável, é interessante, sim, que um cidadão consciente dos seus direitos, ele tem maiores possibilidades, né? Beleza. Mas tem esse outro lado aí, ó. Esse outro lado da história. Pode ser uma faca de dois gumes, porque o PT só foi contra, o Bartô e a Jamile foi contra, porque os professores, segundo os dois vereadores, não foram ouvidos. Entendeu? Só por isso. Agora, foi feito duas votações. Na primeira votação, o projeto foi aprovado com unanimidade. Então, se foi aprovado com unanimidade, os dois vereadores aí, o Bartô e a Jamile, votaram a favor.
Na segunda votação é que não foi aprovado por unanimidade, com a ressalva dos 2 votos dos vereadores. Porém, é o que você falou, Fábio. O risco deles, na hora que eles perceberem o gancho que eles estão tendo na mão, né, a arma que eles podem ter na mão, a chance de deturpar esse projeto que tem um bom indício, né, é enorme. Eu falei com esse meu colega lá na nossa conversa, eu acho, cara, que é louvável, mas eu acho que um projeto melhor do que esse seria a educação financeira nas escolas. Por quê? Porque o direito, cara, ele naturalmente ele acontece. Se você me causar algum problema, você bateu no meu carro e fugiu. Alguém anotou sua placa, eu vou recorrer à polícia, a polícia chega até você e a gente vai para a justiça, né? Você, Fábio, vai ver na justiça que você fez uma coisa errada, beleza, tal, mas você vai ter os seus direitos também nessa história, né? Eu não posso exigir nada além do que o meu dano. Você prejudicou, você bateu lá no para-choque traseiro do meu carro, quebrou o para-choque traseiro, eu não posso exigir de você que você conserte o farol do meu carro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, mesmo errado, você tem seus direitos. Então, o direito em si, no convívio do dia a dia, você acaba aprendendo, né? Você acaba, como é que eu vou dizer? Hoje eu estou triste, a cabeça está ruim. Você acaba, na defesa do seu direito, ou na defesa de algo que você está sendo acusado, você acaba aprendendo. Agora, a educação financeira, cara, eu acho que seria muito mais louvável. E fica a dica aí, já que colocou a educação, né, de aprendizado do direito, vamos colocar a educação financeira nas escolas públicas também. Muito bem lembrado, cara. Educação financeira é importantíssimo. Se eu tivesse educação financeira quando era criança, não seria quebrado, do jeito que eu sou hoje. Eu também. 2. Marzinho, fala para nós, o que você acha dessa história aí? Você teve educação financeira, você tá com burro na sombra, como é que tá a história aí? Não, eu concordo, eu concordo com vocês dois, né, no aspecto, por exemplo, que só mesmo essa questão jurídica, o ensinamento jurídico para a criança, eu também concordo com vocês. Isso aí não fica uma coisa pela metade. O correto é isso que você falou. Uma educação financeira, porque muitas vezes um jovem, um adolescente, ele pega R$100, ele muitas vezes joga fora, empata numa coisa que não vai ter retorno nenhum para ele, ele já começa a se viciar ao que ele ganhar e gastar em coisa que não é. E muitas vezes atrapalha para ele e para a família, futuramente, para a família dele. Então, acho que o Marzinho travou. Vamos ver se uma coisa faz falta, né? Aí a questão que o nosso amigo falou está certo, e a questão do vou recorrer ao meu direito vai eu vou acostumando quais direitos que eu tenho. Então a gente e hoje na internet, qualquer ensino você aprende. Você falou também, Fábio, a questão no caso, ensino social, seria para aprender a respeitar o próximo, a ajudar o deficiente, ajudar o idoso, ajudar a família, tratar bem o pai e mãe, não ser tão agressivo com o pai mais mãe, né? Então, todos esses ensinamentos muito necessário na escola. Eu acho que quanto mais a gente pontuar isso no ambiente escolar, se essa lei que a vereadora fez engloba isso tudo, beleza, senão ficou carente, com a coisa meia pela metade. Aí eu acho assim, que deveria, se ela não foi aprovada ainda, analisar o projeto para ele conseguir atender uma gama, para aí sim ajudar ao desenvolvimento da criança em todos os aspectos. A lei já foi aprovada. Agora, eu acho que essa lei aí ela é tão importante
fica o recado aí para a vereadora Vânia, até vamos convidar ela, Zé Maria, para participar um dia com a gente aqui. Vou convidar ela e o Marcos Fialho, vamos ver qual dos dois que vai vir primeiro. Essa lei já foi aprovada, já foi para a sanção do prefeito, então não tem mais o que fazer. Não tem mais que ser aprovado, mas ela precisa ser, na minha visão, ela precisa ser até regulamentada. Para se falar nessa regulamentação da lei, para se falar o que é que vai ser ensinado especificamente durante essas aulas aí. Não é só falar, nós vamos ensinar direito básico. O que é? O que do direito básico é que vai ser ensinado? Então, essa é uma lei, para evitar que ela seja essa faca de dois gumes, essa é uma lei que, na minha visão, precisa ser também regulamentada. Zé Maria, quer acrescentar alguma coisa? Marzinho, quer acrescentar alguma coisa? Rapidinho, vocês dois aí? Para mim tá bom. Tranquilo. Não, tá tudo bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, que vai ser a eleição do novo presidente da Câmara. Eleição para o novo presidente da Câmara Municipal. São 3 concorrentes previstos: Sérgio Marota, do PL, Daniel Cabral, do PCdoB e Robson Souza, do Cidadania. Nós discutimos muito isso aqui, junto com a Brenda. Vou colocar também um card aqui, para vocês olharem, para vocês verem o que a Brenda falou a respeito desse cargo de presidente da Câmara. Vai ter um vídeo da Brenda, que ela foi vereadora, uma excelente vereadora aqui de Viçosa, sabe tudo do assunto, e ela contou para nós onde é que está o pulo do gato nessa história, porque todo mundo quer ser presidente da Câmara. Então vamos lá. Entre outras coisas, ela disse para nós o seguinte, eu escrevi um texto aqui tentando resumir a conversa que a gente teve. O presidente da Câmara, além de comandar qual projeto de lei e as pautas que serão discutidas na Câmara, ainda tem o controle do caixa, do dinheiro da casa, inclusive para aprovação das tais famigeradas diárias de vereador. E tem nas mãos aquele trunfo de, entre aspas, devolver o dinheiro que foi economizado para o caixa da prefeitura no final do ano. Eu fiz um vídeo também explicando isso, desse negócio, dessa conversa, e não é conversa fiada, esse negócio de devolver dinheiro. Vou deixar aqui também o card para vocês, se quiserem entender como é que funciona isso. Só clicar aqui que vocês vão lá no vídeo que eu expliquei. Então, a Brenda disse para nós naquele dia que o presidente da Câmara tem na mão um baita de uma dinheirama que sobra no final do ano, e não estou dizendo que eles fazem isso. Ele pode fazer. Se ele agir de má fé, eu acho que isso é até má fé, pode chegar o prefeito e falar assim, eu vou ter 5 milhões para devolver para você aí no final do ano que sobrou aqui no caixa da Câmara. Mas eu vou devolver aí se você botar tantos milhões num projeto meu aqui, tantos num projeto meu ali, tá. Senão eu vou ficar com esse dinheiro aqui no caixa e jogo ele para a receita do ano que vem. Então o presidente da Câmara tem uma baita de uma 12 na mão, carregada, que ele pode usar, se ele quiser, agir de má fé, logicamente, mas se ele quiser, ele pode usar esse tipo de coisa. Não estou dizendo que os nossos presidentes da Câmara fazem isso, mas eu tenho certeza que isso acontece aí para esse Brasilzão afora aí do toma lá da cá, né? É sempre assim isso aqui. Ai, Marzinho, o Zé Maria tá coçando para falar ali. Zé Maria, eu vou começar com você agora. Fala para nós aí. Ô, Fábio, esse poder, né, que o presidente da Câmara tem, cara, ele o que a Brenda bem também resumiu na nossa conversa aquele dia, ele, cara, não tem nem o que ser dito, né, cara? É a segunda autoridade se eu não me engano, né? É a segunda autoridade do município. É a segunda. E esse poder aí que você fala, que a gente resumiu bem aí, do toma lá da cá, né, eu vou te devolver o dinheiro aí, mas que você aplique lá no bairro tal, que votou em mim e tal. Isso aí, cara,
É uma grande, a grande verdade, cara. Eu vou ser sincero contigo. Eu não vou levantar nenhuma acusação atual, porque eu não tenho acesso a nada, né? Mas no passado da nossa cidade, você pode ter certeza absoluta que isso aconteceu. Não precisa ir longe no Brasil, não. Aqui já aconteceu isso. Agora, em outros tempos, eu acredito que já tenha acontecido isso. Na época do Turincheck, então, nossa senhora. Agora, atualmente, né, eu acho que é uma coisa assim, não tem como falar nada, não. Eu acho que poderia ser mudado, Fábio. Eu acho que esse repasse, esse retorno do dinheiro para os cofres do município devia ser automático. Independente do vereador, do presidente da Câmara querer ou não, isso deveria ser automático. Chegou no final do ano lá, tem a Câmara apresenta as contas dela, como qualquer entidade. Sobrou X, isso é automático. Já volta direto para o município, mesmo que no ano fiscal seguinte, isso venha de volta para a Câmara. Né? Sem ser uma... Do mesmo jeito que o município tem o dever de passar para a Câmara essa verba, a Câmara vai ter o dever de devolver para o município a sobra. Independente deles querer ou não querer, já tem que devolver o subprefeito, bairro tal, hein? Independente disso. Não tem essa de sobrou dinheiro, devolve, acabou. Não tem essa de reaplicação, não. Mas eu acho que para essa devolução aí ser automática, deve ter alguma lei. Eu não sei como é que é essa lei, se essa lei é federal, essa devolução de dinheiro é federal. Se a legislação para isso for federal, então a Câmara não pode legislar. Mas se for municipal, é só a Câmara fazer uma lei que essa devolução é automática. Só que, quem colocaria uma lei dessa em pauta para ser discutida é o próprio presidente da Câmara. Você acha que ele vai querer entregar um poder desse? Eu duvido. Uma outra alternativa, antes de você falar, uma outra alternativa seria aquilo que a Brenda colocou naquela reunião nossa aqui, que seria a distribuição de verbas de gabinete. Cada vereador estabelece onde vai ser gasto o seu dinheiro e tal, e pronto, acabou. E no final do ano lá, cada um devolve a sua quantia que sobrou do seu gabinete. Eu acredito que é assim que funciona. Pronto. Do jeito que tá tudo na mão de um manda-chuva só. Tá tudo debaixo do teto do presidente da Câmara. Todo o din-din lá. Uma forma também de tentar forçar passar uma lei dessa, que dá devolução automática para o cofre do município, é uma lei de iniciativa popular. Né? Faz uma lei de iniciativa popular e no dia que ela for votada na Câmara, lotar a porta da Câmara, lotar o auditório da Câmara e fazer valer a vontade do povo. E fazer passar uma lei dessa, é isso. Marzinho, você tem uma experiência com esse negócio aí, você frequenta bastante a Câmara Municipal lá, a gente sabe disso. Como é que você vê essa história aí? Quem você acha que vai ser o eleito? Você acha que a briga está boa? Como é que você vê essa questão também aí dessa distribuição de dinheiro, de devolução? Você acha que o pessoal usa mesmo isso como moeda de troca? Então, eu acho o seguinte, eu acho que os três ali que se candidataram, eu acho que são pessoas, eu conheço todos eles, eu acho que, assim, qualquer um dos três que ganhar, ele vai trabalhar bem, entendeu? Eu acho que vai fazer um trabalho bom. Agora, esse daí que você está falando aí do poder de decisão, né, do recurso que não foi gasto, né? Eu acho, assim, que deveria ter uma forma, eu concordo com o irmão Zé Maria, o seguinte, por exemplo, a gente deveria haver uma prestação de contas popular de tempo em tempo, o presidente, seja qualquer um dos presidentes que ganhar, é direito do povo saber para onde que vai o dinheiro,
Se sobrar, pode sobrar R$10, mas é público. O correto é ir para a prefeitura e a Câmara, como ela não tem autonomia de gastar, ela tem autonomia de decidir o que vai ser feito. Porém, ela não tem autoridade de fazer, ela deveria, por exemplo, assim, por exemplo, se o mandato for 2 anos, prestação de conta do presidente para o povo saber se ele é um bom administrador do recurso ou não. Entendeu? Se ele está administrando, você aquele valor gasta uma outra coisa que não vai ajudar. Aí o povo vai ficar sabendo se ele é um bom administrador. Não estou falando uma boa pessoa, é lógico, vou dizer, sou uma boa pessoa, tem ideias boas, sim, mas o administrador de um recurso público é diferente. Igual, por exemplo, o dono de uma loja. O dono de uma loja ele pode ter muito dinheiro, se ele não souber administrar, joga a loja fora. Todo mundo sabe disso. Então, o gestor do recurso, com o presidente da Câmara, todo o dinheiro que sobrar, ele vai ter que saber, ele teria que prestar conta, ao meu ver, para o povo. E se ele não está prestando, se ele não está fazendo uma gestão bem feita, né, eu penso assim, ele não tem direito de se recandidatar uma segunda ou uma terceira vez, né? Agora, se ele está fazendo uma prestação de conta boa, ele geriu bem, o que a citação falou, sobrou 100 mil, mas esse recurso foi gasto para aquilo e aquilo está ajudando o povo, está sendo bem empatado, aí beleza. Que a gente sabe perfeitamente, tem muitos vereadores que, por exemplo, se ele gosta muito de futebol, o recurso está no futebol. Se ele gosta muito de festa, ele vai gastar em festividade. Agora, será que é só isso que o povo está precisando? Uma coisa a pensar. Por isso que eu falo, se há uma prestação de contas, aí o povo vai perceber se está gerindo bem ou não, se está sendo um bom administrador ou não. É o direito do povo, quem elegeu ele. Exatamente, pois é, vamos ver o que vai dar aí, essa história toda aí, vamos ver quem que vai ser eleito, e da minha parte eu desejo aí que o presidente eleito faça realmente uma boa gestão, e realmente realize e faça com que essa Câmara Municipal aí funcione e aplique realmente, corrija leis antigas, que eu acho que o pessoal fica fazendo muita lei, é uma lei em cima da outra, um acumulado de leis. Eu até vou sugerir, eu vou convidar ele, vou saber quem vai ser o eleito, assim que a gente souber, eu vou convidar ele aqui e eu vou questionar ele uma coisa. Essas leis antigas de Viçosa, quando é que esse pessoal vai começar a revisar essas leis? Porque o que a gente tem aqui em Viçosa é um negócio de, assim, ó, é um acúmulo de uma lei de cima da outra. Apareceu um problema aí, vamos fazer uma lei para isso. Pronto. Mas ninguém esquece que, de repente, o negócio já tem uma lei antiga e é só ser revisada. Isso só dificulta para a população, quando a população precisa buscar alguma coisa na prefeitura, porque você não sabe se a lei, qual lei que está valendo, se tem uma lei antiga que desdiz a lei mais atual, é uma complicação danada. A gente precisava de uma revisão na legislação municipal, eu acho. Bom, vamos lembrar aqui para o pessoal aí deixar o joinha, se inscrever no canal. Espero que vocês estejam gostando desse nosso programa. Se inscrevam no canal, isso ajuda a gente muito. Deixa aí comentário à vontade, o que vocês estão achando, se nós estamos indo bem, se nós estamos indo mal. Pode falar à vontade aí. Agora a nossa próxima parte aqui é uma parte interessante. Nós vamos conversar com o Marzinho a respeito de um trabalho que ele faz aqui no município. O Marzinho ele é um coordenador, ele trabalha na prefeitura e é um coordenador de setor de acessibilidade e inclusão social da Secretaria de Assistência Social. Isso, beleza. É esse o assunto que nós vamos tratar agora no nosso próximo vídeo. Vamos para frente.